Então seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Estamos na nossa 15ª aula tratando sobre o genitivo, ainda sobre o genitivo de aposição. Falamos muito sobre o genitivo apositivo, o genitivo em simples aposição, tratamos muito desses dois tipos de genitivo e agora nós queremos trabalhar especificamente um exemplo exegeticamente importante dentro daquilo que nós temos tratado. Por que essa diferenciação de termos mais claros e termos mais complexos? Exatamente porque nós queremos que você entenda exatamente daquilo que nós estamos tratando. Então, se nós passamos do claro para o mais complexo, isso ajuda didaticamente para que você simplesmente não passe de uma fase para outra sem entender exatamente o que foi que aconteceu. Então, a partir dos exemplos mais práticos, dos exemplos mais claros, óbvios, de genitivos apositivos, genitivos em simples aposição, assim nós podemos entender melhor quando nós chegamos a um exemplo como esse, que é o exemplo debatível, né, e exegeticamente significante. Vamos lá. To de anebe ti estin, eimer hoti kai kateben eista katotera meretes ges. E aí nós temos ora, que quer dizer, certo? Ou to de esti estin, ou seja, que quer dizer, ou isto é, mais ou menos isso. Anebe subiu, certo? E to de seria mais ou menos aquele que esse ora aqui foi traduzido como esse de, né? E to anebe, ou que subiu, certo? É mais ou menos uma expressão aí para tentar dizer que quer dizer subiu. Então ele utiliza to de anebe. Então às vezes é difícil traduzir palavra por palavra ao pé da letra nesse sentido, mas você entendeu a expressão aí, anebe é subiu. Senão, então, se não, se e não, no português a gente junta, né, como exceto, ou seja, o que quer dizer subiu? Senão, hoti, senão que, também esse cai aqui, katebe, então, havia descido. A ideia aí são duas palavras justamente porque ele usou uma locução verbal, havia descido, para traduzir o katebe aqui. Eis, tá, então para, tá katotera, então as regiões, na verdade, as regiões seria o mere, só para deixar claro, regiões, e katotera, inferiores, certo? Da terra tesgues. Da terra tesgues. Muito bem. Perceba aí a diferença, aliás, as semelhanças que nós temos entre as traduções, certo? Nós temos aí 3 traduções em português, a Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista e Corrigida e a Nova Versão Internacional, NVI. Todas elas dizem mais ou menos a mesma coisa, mas eu quero chamar a sua atenção para esse genitivo que vai ser o elemento da nossa comparação, certo? Para está katotera, para os inferiores, as regiões inferiores. E aqui, meretes ges, então, regiões inferiores da terra. Daqui nós também temos as partes regiões ou partes mais baixas da terra, na revista e corrigida, e as profundezas da terra. Profundezas da terra aqui na NVI. Muito bem. Seguindo, aqui você tem meretes ges. Todas as traduções, elas fizeram o seguinte, elas traduziram isso aqui como as regiões inferiores da Terra, ou seja, existe a Terra
Vamos colocar aqui, existe a terra, e uma parte dessa terra são as regiões inferiores, certo? Regiões inferiores. Então, isso significa que nós temos uma parte maior e uma parte menor dentro dessa parte maior chamada terra, certo? Que faz parte. Então, essas regiões inferiores fazem parte da terra. É isso que meretesges, as regiões inferiores da terra, está a catotera meretesges, regiões inferiores da terra, quer dizer, certo? Quer dizer que existe a terra e existem as regiões inferiores. Então, tentando deixar isso mais claro aqui, vamos perceber como funciona no inglês. Se você não entende o inglês aí, eu vou lhe ajudar, fique tranquilo, certo? Eu quero chamar a sua atenção para esse termo aqui, né? Então, não precisa a gente ficar preocupado aí com o restante. Catotera meretesges. Vamos pegar o meretesges, que é melhor. E aqui, como a King James Version, a versão King James, a versão Rei Tiago traduz, né? As regiões, the lower parts of the earth. Então, aqui, as regiões inferiores da terra, the lower parts of the earth. Aqui também, na ESV, English Standard Version, nós temos to the lower regions, the earth. E a NASB, New American Standard Version, Bible, desculpe, now this expression into the lower parts of the earth. Aqui, the lower parts of the earth. Muito bem. Por que eu coloquei essas expressões aqui no inglês? Elas significam, the lower parts of the earth, significa as partes mais baixas, lower, aqui no comparativo, as partes menores ou inferiores of the earth, da terra. Da mesma forma, lower regions, as partes mais, as regiões, regions, cognato, né? Mesma raiz, lower, as partes, as regiões mais inferiores, a terra, nós temos aqui, the earth, e a NASB, the lower parts of the earth. Então, as partes mais baixas da terra. Então, the lower parts of the earth, the lower parts of the earth. King James Version e NASB tem a mesma tradução, mas a ESV traduz da forma que eu quero exatamente lhe chamar a atenção. The lower regions, the earth. Então, nós temos uma vírgula aqui que indica uma aposição. Certo. Então, nós temos uma aposição aí segundo a English Standard Version. O que isso tem a ver com o nosso português, né? No português, as traduções seguem também o que a King James fez e a NASB fez, certo? Desculpe aqui. Elas dizem que existe a terra, como eu falei, e existe as partes inferiores, terra e o que é inferior, certo? Dentro da terra. Mas a English Standard Version diz que partes inferiores, que existe a terra e existe as partes inferiores, elas dizem respeito à terra. Ou seja, Jesus desceu para as partes inferiores, the lower regions, as regiões inferiores. Isto é, a terra, ou seja, a terra. Então, o que a ESV nos mostra aqui com a sua tradução é que há uma mudança significativa dentro da interpretação desse texto. Ele está dizendo, a ESV está dizendo que nós estamos com um aposto. Então, Jesus desceu à terra. As partes inferiores para as quais Jesus desceu, na verdade, ele não é que ele tenha ido ao inferno.
Na verdade, quando se diz que ele desceu às partes inferiores, isso quer dizer que ele desceu à terra, e não que ele foi para um outro lugar diferente da terra. É como se as regiões inferiores fosse só uma outra forma de dizer terra. Então Jesus desceu à terra, ou seja, aquilo que nós chamamos de regiões inferiores. Então é essa diferença aí que eu quero chamar a sua atenção. Infelizmente no português nós temos as três versões dizendo a mesma coisa, dizendo isso aqui, né? Dizendo que um faz parte do outro, mas dentro daquilo que nós estamos tratando aqui, a ESV, no inglês, é a que traz essa diferença, na verdade, mostrando que terra é igual a regiões inferiores. Então, Jesus desceu às regiões inferiores, ou seja, Jesus desceu à terra. Perceba que é uma diferença bem significativa de interpretação. Uma diz que Jesus desceu ao inferno, ele foi às partes inferiores da terra. Existe algo chamado terra e existem umas regiões inferiores e Jesus desceu para lá. Já a ESV tem uma tradução mostrando que Jesus desceu àquilo que nós chamamos de terra, que também pode ser chamado de regiões inferiores. Então é uma grande diferença de interpretação que nós queremos aqui, para a qual nós queremos chamar a sua atenção. Muito bem, esse exemplo debatível pode ser tratado da seguinte forma, certo? Da terra é popularmente tomado como sendo um genitivo partitivo. Então vamos dar nome aos bois, como se diz, né? Genitivo partitivo é dizer que terra, tesguês, certo? Seria o todo, como falamos já, o todo, terra. E as partes inferiores, tá, catótera, ou as inferiores, catótera, são as partes inferiores aqui, certo? Tesguês. Muito bem. Estariam inseridas. Então, já expliquei isso. Contudo, há a possibilidade de ser um genitivo de aposição. Esqueça aqui que eu coloquei posição, certo? Aposição. Sendo assim, a tradução seria: ele desceu às partes inferiores do universo, ou as partes inferiores, enfim, Jesus desceu às partes inferiores do universo, ou seja, existe um plano, certo? Que nós podemos chamar de um plano chamado universo. Dentro deste plano existe uma região chamada as regiões inferiores. As regiões inferiores desse plano chamado universo são chamadas também de a Terra. Então, Jesus desceu nesse sentido. Jesus desceu a essa parte é chamada Terra. Jesus não foi para um lugar diferente depois da sua morte. Só quer dizer que ele desceu à Terra. Ele desceu ao lugar chamado Terra, também chamado de regiões inferiores. Esse é o ponto que nós temos apresentado aqui. Tentando tornar isso mais claro para você, tal opção apositiva parece estranha porque o substantivo ao qual o genitivo singular tesguês está relacionado é o plural mere. Então, as regiões da terra. As regiões da terra. Então, nós temos uma região, as regiões aqui é plural e tesguês é singular. Mas Wallace vai dizer que essa é uma expressão comum quando um genitivo de aposição singular é relacionado a mere no plural. Ou seja, quando nós temos retirou-se para as regiões da Galileia, nós temos anerhoresen, então ele foi para esse lugar, né? E está para as tamere tes Galilaias. Então, Galilaias está no singular, as regiões da Galileia. Nós temos aqui um plural e aqui nós temos um singular.
Então, se for assim, nós temos um exemplo que já mostra mere no plural unido a um genitivo no singular. Dessa forma, nós já temos então um precedente aí textual para mostrar que mere tesges pode ser sim um genitivo de aposição, apesar de um estar no plural e outro estar no singular, mas o ponto é, ele aparece em outros textos tendo esse ponto aí de contato, né? Esse ponto aí de precedente em que ele aparece com o plural ligado ao singular com o genitivo. Muito bem, se nós temos esse precedente aí, nós temos a possibilidade de que tesges e takatotera mere sejam apositivos. Em tais construções, parece que há um genitivo partitivo, que precisa ser suprido no contexto. Então, por exemplo, nós temos anehoresen eista meretes galilaias, poderia ser traduzido como ele retirou-se para as regiões de Israel, isto é, a Galileia. Ou ele retirou-se das regiões que constituem a Galileia. São essas duas opções. Como se ele dissesse, ele se retirou, anehoresen eistamere, para as regiões de Israel. Essas regiões de Israel que ele está tratando aqui, em outras palavras, são a Galileia. Essa é a ideia apositiva, certo? Ou também a ideia que ele retirou-se das regiões que constituem a Galileia, certo? Então existem regiões e dentro dessas regiões existem regiões que constituem a Galileia. Então não é tanto apositivo, é uma subclasse, né? Nós temos as regiões aí e dentro dessas regiões existem algumas que constituem a Galileia e nesse sentido seria isso para o que o autor estaria chamando a atenção. Sendo assim, já que o genitivo de aposição ocorre no singular, relacionado ao plural mere, como um termo geográfico, a evidência gramatical, então aqui é importante você perceber essa evidência gramatical suficiente para esse uso em Efésios 4:9. Sendo assim, a tradução seria, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores, isto é, a terra. Ou seja, se o texto lá do Evangelho vai dizer para a gente que as regiões da Galileia seria as regiões de Israel, isto é, a Galileia, ou seja, nós temos mere ligado ao termo geográfico, que é o nosso caso aqui também. Então, da mesma forma, em Efésios 4:9, mere tesges, katotera mere tesges, vou colocar em branco aqui para diferenciar, katotera mere tesges seria, portanto, uma ideia de aposição também. Possivelmente, nós temos um precedente gramatical, uma evidência gramatical que aponta para o fato de que mere tesges pode ser regiões inferiores, isto é, a terra, porque nós vimos regiões da Galileia, aliás, regiões de Israel, isto é, a Galileia, de uma forma apositiva, que pode ser traduzido assim. Então, se é possível ser traduzido assim no Evangelho, também é possível ser traduzido assim em Efésios 4:9. Então, a possibilidade de as regiões inferiores, isto é, a terra, que Jesus não tenha descido, a partir do que nós temos aqui dentro desse texto, que Jesus não tenha descido a esse inferno, a essa região inferior, mas que na verdade Jesus tenha descido para a terra, isto é, para as regiões inferiores. Então essa possibilidade ela é real gramaticalmente, certo? Ela não é um absurdo textual, exegético, não. Ela é uma possibilidade real, que pode ser factual, sim. De qualquer forma, a gente precisa atentar para isso. Então,
nós temos uma diferença teológica, como eu tenho chamado sua atenção, entre o genitivo partitivo e o genitivo de aposição, certo? Genitivo partitivo e o genitivo de aposição. O genitivo partitivo é aquele, exatamente como já falamos, aquele que como se existissem as regiões inferiores e existisse, um plano maior chamado terra. Dentro desse plano maior, nós temos as regiões inferiores que faz parte da terra. Essa é a tradução partitiva. A tradução do genitivo de aposição é dizer que o universo, existe um plano maior, o universo. Dentro desse universo existem algumas regiões inferiores, que também são chamadas de terra. Então esse seria o genitivo de aposição. No grego, meretesges, genitivo, meretesges, genitivo. Diferenciando um do outro, nós temos partes inferiores da terra, seria a tradução do partitivo, certo? E do genitivo de aposição seria partes inferiores, isto é, a terra. Então a diferença aqui está no da e no isto é. Esse aqui é o partitivo e esse aqui é o de aposição, para que você se ligue aí a diferença de um para o outro. Qual é a implicação teológica, como nós temos apresentado aqui? O genitivo partitivo diz que a descida de Cristo ao inferno, fala da descida de Cristo ao inferno na ocasião de sua morte. Jesus desceu, na sua morte, ele desceu ao inferno para fazer algo específico lá. Dentro da região terra, existem regiões inferiores, chamadas infernos, segundo essa posição. Jesus foi para lá. No caso do genitivo de aposição, não. Quando se diz que Jesus desceu às partes inferiores, isto é, Jesus desceu à terra, isso está falando da sua encarnação. Jesus veio para a terra, Jesus se encarnou, se fez homem, e isso é descer às regiões inferiores, até porque ele estava nas regiões celestes, nas regiões superiores. Então, seria esse o plano, o universo, um plano maior em que as regiões superiores, dizendo desse modo, seriam as regiões celestes e as regiões inferiores seriam as regiões terrenas. Basicamente, essa interpretação veria dessa forma. O que nós podemos concluir disso? Jesus foi ao inferno ou não foi? Você deve estar se perguntando, né? O grego diz o que, professor? Bom, talvez a minha resposta não lhe empolgue muito, mas talvez a gente trate desse texto em outros momentos para discutir essa questão. O ponto é, a gramática não resolve o problema, meu querido, mas ao menos ela abre possibilidades interpretativas. Ou seja, às vezes o grego não vem para fechar a questão, às vezes o grego vem para ampliar a questão, para mostrar que as questões elas não são tão simples assim. Então, às vezes, quando a gente está estudando um texto e alguém vai tratar uma questão controversa, essa pessoa já vem com as definições absolutas. Então, esse texto ele tem que dizer isso, porque é assim e tal e tal. E aí, às vezes, ela traz o grego para fechar a questão. Não, porque no grego e tudo. E entendo essa parte aí, mas muitas vezes o texto grego ele vem para complicar a nossa interpretação. Não no sentido de que o grego seja complicado, difícil da gente entender de qualquer forma, mas só para mostrar para a gente que as interpretações elas podem ser muito mais complexas do que a gente pensa. Então, quando alguém chegar para você e diz, como é que diz no grego? Para a gente fechar a questão, você já pode dizer, meu amigo, o grego não fecha a questão todas as vezes. Muitas vezes o grego ele abre as questões, ele abre as possibilidades ao invés de fechar as opções. Então, por isso, tome cuidado com aquela categorização demais, né? Então, não, porque agora eu sei o grego e aí eu resolvo todas as questões, porque o grego resolve todas as questões. Muito cuidado. Às vezes o grego só vem para nos mostrar que a gente não sabe exatamente tanta coisa quanto a gente achava que sabia. Perceba isso. Nem sempre você sabe de tudo que você acha que sabe.
o grego vem para mostrar isso. Não. Tem muita coisa que você não sabe e é muita coisa mesmo. E você precisa atentar para esse fato. Enfim, espero que você tenha gostado dessa aula. Foi um bom debate, pelo menos eu gostei desse debate que o Daniel Wallace nos traz sobre Catotera Merites Ges, as regiões inferiores da Terra ou as regiões inferiores, isto é, a Terra. Bom, a posição ou vou chamar de partição, né? No sentido de ser parte da Terra. Isso é uma discussão que o grego ele ajuda a perceber, mas ele não resolve em si. Nós precisamos de mais elementos nesse sentido, precisamos de elementos teológicos, certo? Para entender o que significa Efésios 4:9. Jesus desceu às regiões inferiores da terra, ou Jesus desceu às regiões inferiores, isto é, as regiões chamadas terra. Bom, é algo para a gente pensar, considerar. Espero que você tenha gostado do debate. Estude mais, pense mais, trabalhe mais comentários a respeito disso e entenda que o grego ele vem muitas vezes para ampliar as possibilidades interpretativas e nós estudarmos ainda mais para chegarmos a uma conclusão acerca de um texto, ok? Então que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.